Bom, meus queridos, hoje eu quero continuar a aula sobre dízimo, sobre oferta e sobre primícia. Semana passada nós falamos sobre dízimo, tentamos trazer aí o mais profundo possível um estudo sobre dízimo na Bíblia, sobre o entendimento de dízimo antes do tempo da lei, durante o tempo da lei, os dízimos que haviam. Falei um pouco sobre Malaquias 3:10 e também concluí falando lá em Hebreus, falando sobre o dízimo, certo? E eu quero compartilhar com os irmãos aqui a continuidade desse estudo, que é agora sobre ofertas. Só que aprove Deus preparar para nós uma bênção, né? Vamos dizer assim, que eu visitei uma casa de uma pessoa semana passada e ela estava conversando comigo, falando assim: pastor, tem um ponto muito importante para o senhor tocar e eu vou começar o estudo discipulado dessa semana tocando nesse ponto, que eu quero falar aqui sobre o devorador que tem pegado muitas casas, né, que tem falido muitas empresas e que tem endividado muitas pessoas, que é você. Às vezes nós endividamos por não saber economizar, por não saber ter uma vida financeira organizada. Às vezes o maior devorador somos nós. Às vezes o maior devorador somos nós mesmos que vamos lá. E a gente quer demonizar a coisa, né? A gente quer falar assim, Satanás é terrível. Mas na hora de passar o cartão de crédito é a gente mesmo, não foi o diabo não. Na hora de entrar na loja e comprar mais do que precisava, mais do que devia, fomos nós, não foi Satanás. Então é muito mais fácil terceirizar, né? É muito mais fácil a gente jogar para outra pessoa e falar assim: irmãos, o diabo é terrível, ele é sujo, ele é sujo. Eu entrei naquela loja, não estava querendo nada e de repente, quando eu entro lá naquela loja, eu me vejo cercado de marcas e de roupas, eu me vejo cercado de coisas maravilhosas e quando eu vejo, eu estou endividado, porque o devorador, né, Satanás está furioso. E não é. Falta uma organização financeira, falta uma educação financeira. E essa matéria, infelizmente, a gente não recebe na escola, né? Eu até falei com o irmão, irmão, a gente entra na escola, a gente aprende uma equação de segundo grau, 2x menos y igual a zero, uma coisa que até hoje, com 33 anos de vida, eu nunca usei na minha vida, não sei nem para que eu estudei esse troço, mas educação financeira a gente não aprende na escola. E na igreja, quando nós viemos para a igreja, na igreja a gente ouve sobre dízimo, a gente ouve sobre oferta, a gente ouve sobre primícia, a gente ouve sobre oferta de sacrifício, a gente ouve sobre várias coisas e também não aprende sobre educação financeira. Então, nesses primeiros minutos aqui de aula, eu quero falar um pouquinho sobre organização financeira, tá? A aula não é sobre isso, não é uma aula simplesmente teórica, uma aula simplesmente terrena. Nós já vamos para o assunto bíblico das ofertas. Eu tenho muita coisa aqui das ofertas para passar para os irmãos, para compartilhar com os irmãos, mas eu quero apenas te dar esse toque aqui que pode servir de ajuda para muitas pessoas que estão ouvindo agora no ao vivo e que vão ouvir depois no Spotify. Primeiro ponto, que você pode sentar, esposa, esposo, né, marido, mulher, se você é solteiro também, sente, pegue um papel, pegue uma caneta nesse momento e eu queria que você escrevesse, fizesse duas colunas, duas tabelinhas. Primeiro é sobre gasto fixo, Segundo, gasto variável. Pastor, escrevi de um lado gasto fixo e do outro lado eu escrevi gasto variável. O que eu vou escrever nessas duas tabelinhas? Primeira tabelinha de gasto fixo, você vai anotar suas contas que são fixas todo mês. Irmão, faça sol ou faça chuva, aquela conta é fixa. Todo mês ela vai estar lá. Então, água, luz, aluguel, escola das crianças, cartão de crédito, Netflix. Bom, você que sabe, as suas contas fixas, eu estou dando aqui alguns exemplos. Tudo que é sagrado, todo mês você tem que pagar o boleto, a fatura, tudo mais, isso vai como gasto fixo. Mensalidade de casa, se você já está pagando sua casa própria, mensalidade de carro, enfim, tudo isso entra como gasto
fixo. Depois que você preencher essa coluna de gasto fixo, você vai do outro lado e coloca no gasto variável. O que são gasto variável? É aquilo que não é todo mês, sabe? Supermercado, andei na rua, comprei um lanche, a minha avó fez aniversário, comprei um presente para ela. As mulheres aí, ó, fui na manicure, fui fazer cílios, fui no restaurante com o marido, parcela, sei lá, do dentista, tudo que é gasto variável, que não é algo que você gasta todo mês. E eu sei que pode parecer cansativo ficar alimentando, né, essa escalinha, essa regrinha lá, ficar colocando essa tabelinha, tudo que você gasta todo mês pode parecer cansativo, pode parecer chato, mas isso vai te ajudar muito, porque no final do mês você vai saber exatamente para onde foi o seu dinheiro. Então, isso daqui é uma dica maravilhosa para organização financeira. Tudo nos gastos variáveis, você anotar tudo que você gastou. Fui na rua, comprei uma coxinha. Chega em casa, se for no papel, anota lá no papel que você gastou com uma coxinha. Fui no Bagazan lá brasileiro, e eu comprei uma rapadura, que eu tinha muito tempo que eu não comprei, eu comia rapadura, chega em casa, anota lá o valor da rapadura nos gastos variáveis. Sendo assim, você vai ter um controle exato para você chegar no final do mês e olhar para onde está indo o seu dinheiro. Para onde está indo o recurso da sua casa, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, já estou no meio do mês, eu não sei para onde foi o dinheiro, eu não sei com o que eu gastei esse mês, porque não está tendo esse controle interno, você não está sabendo. Então é importante você olhar no final do mês o que está acontecendo com a sua vida financeira, porque se você chegar no final do mês e você falar assim, poxa, o resultado não está me agradando, você sabe onde mexer, você sabe onde tirar, você sabe onde cortar, para o próximo mês não ser igual aquele, sabe? O ideal, eu estava lendo um pouco sobre, o ideal é a gente tentar viver com 70% do nosso salário e 30%, 20% a gente deixar de lado para uma reserva. Irmãos, a pessoa começa a ficar organizada financeiramente quando ela tem uma reserva de emergência, uma reserva para qualquer uma situação. Porque pense você, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que nós passamos em 2019, 2020, né, para ser mais exato, nós passamos uma pandemia, ficou todo mundo trancado, todo mundo fechado. Então, se você não tem uma reserva, mesmo que seja um pouquinho, mas se você tem uma reserva, isso já te ajuda, te dá paz, te dá segurança, sabe? O grande problema é a gente não ter reserva nenhuma. Qualquer coisa que acontecer, nós estamos enrolados. Qualquer coisa que acontecer, igual aqui na Europa, nós estamos aí já uma temporada já com essa guerra lá da Rússia, a gente não sabe o que pode acontecer, pode vir uma situação complicada, caótica, e se isso sobreviver, você não tem 10 euros de lado, você não tem 1.000 euros de lado, você não tem nada de lado, ou seja, isso é educação financeira. Pegue uma parte do seu salário, deixe de uma reserva. Qual que é essa reserva? Aconteceu alguma coisa, o carro quebrou, aconteceu, veio uma conta assim de urgência, veio essas coisas aqui na Europa, falando de Europa, tem muita coisa que vem aqueles acertos anual de luz, vem acerto anual de água, vem esses acertos anuais aí. Então, se você é seguro de carro, taxa de rodagem, enfim, então essa reserva que você vai deixando de lado para situações específicas é muito importante. Então, esse primeiro ponto que eu estou tocando aqui com os irmãos é de educação financeira. Isso é muito importante, porque não adianta eu chegar aqui para os irmãos e falar assim, olha, Deus vai te abençoar se você dizimar, Deus vai te abençoar se você ofertar, Deus vai te abençoar se você primiciar, Deus vai te abençoar assim poderosamente e tudo mais. Só que você não tem domínio próprio. Quando a gente lê na Bíblia sobre domínio próprio, isso já foi aula aqui já, falando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E um dos frutos, das consequências do fruto do Espírito é o domínio próprio. E a gente pensa que o domínio próprio é só coisas relacionadas a pecado e a tudo mais e tal. Só que a gente tem que ter domínio próprio sobre as nossas emoções, sabe? Sabe aqueles comercial que tinha antigamente da Polishop, que você entrava, você via aqueles comerciais, você falava, meu Deus, eu preciso comprar. Às vezes uma coisa que você nunca vai usar na sua vida, mas você não tem domínio próprio. Você entra numa outlet da vida, a irmã entra numa loja daquela da Zara e não sei o que, e fala, meu Deus, que maravilha, tá tudo muito barato, e começa a comprar tudo desregradamente. Não tem domínio próprio também nas finanças, ok? Dito isso,
agora eu quero entrar especificamente no teor da palavra, começando a falar sobre ofertas, ok? Quando eu começo a falar sobre ofertas na Bíblia, eu tenho que falar com os irmãos o tipo de oferta que tinha no Antigo Testamento, falando aí de ofertas sacrificiais no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos o holocausto. A primeira oferta que eu quero que vocês anotem aí é o holocausto, que essa era queimada, né? Colocava ali, queimava o animal, queimava a oferta perante Deus, certo? É aquela oferta que era queimada para chegar como um aroma agradável. A oferta deveria ser queimada sobre o altar e era denominado contínuo, para ensinar a nação de Israel que a sua natureza pecaminosa exigia expiação e consagração completa e contínua. Esse sacrifício ele era oferecido diariamente, de manhã, no entardecer, e apontava, logicamente, todo sacrifício aponta para a morte expiatória de Cristo em favor dos nossos pecados. Então, o holocausto ou oferta queimada, às vezes você vai achar na Bíblia como oferta queimada, é o holocausto. Ela simbolizava a obediência passiva de Cristo, submissão, penalidade requerida e a sua pena sofrida pelo pecado do homem. Essa oferta de holocausto, ela faz uma bela imagem da perfeita obediência de Cristo à lei de Deus, pelo que ele se entregou por nós. Existem também as ofertas que eram pelo pecado, isso você acha ali em Levítico, acha em Números, acha em Deuteronômio, acha no próprio Êxodo. Existem ofertas pelo pecado, oferta pela culpa. Essas ofertas, logicamente, elas ficam no Antigo Testamento, porque agora oferta por pecado e oferta por culpa é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Existiam as ofertas de libação. As ofertas de libação é a oferta de um líquido, como o vinho, por exemplo. Lá você vai achar isso em Êxodo 29, versículo 40. A oferta de libação era derramado algum líquido, por exemplo, o vinho, na oferta ao nome do Senhor. Nós temos também a oferta de manjares. Essa oferta não continha carne nem sangue. A oferta de manjares, se você está anotando aí, a oferta de manjares, ela não continha nem carne e nem sangue nessa oferta. Ela era apresentada diante de Deus como uma refeição, parecido com uma refeição, para ser usado ou consumido como Deus quiser. Nós temos também ainda no Antigo Testamento, se você está anotando aí, a oferta tem vários nomes para uma mesma oferta. Você vai achar na Bíblia oferta de gratidão, oferta alçada, oferta de paz, oferta movida, oferta de ação de graça, oferta de louvor, e todas essas ofertas você vai ver que é o sacrifício pacífico. Então, sempre que você acha na Bíblia falando oferta de gratidão, oferta alçada, oferta de paz, oferta movida, oferta de ação de graça ou oferta de louvor, é o sacrifício pacífico. Pastor, o que é o sacrifício pacífico? Era o sacrifício oferecido com sangue, oferecido a Deus, e era comido pelo sacerdote, representando a aceitação de Deus. Também era comido, essa oferta também se alimentavam delas também os adoradores e seus convidados, que eram sacerdotes não oficiantes, ou levitas, e os pobres. Haviam 3 momentos que as ofertas pacíficas eram dadas a Deus. Isso aqui é muito interessante de você anotar. Existem 3 momentos que as ofertas pacíficas eram colocadas diante de Deus. Por que eu falo que isso aqui é importante de você anotar? Porque essa oferta é que aponta para a oferta do Novo Testamento, é que aponta para a oferta que nós ofertamos hoje nos cultos. Então, em 3 momentos, as ofertas pacíficas, que também são chamadas de oferta de ação de graça, em 3 momentos essas ofertas eram dadas. Pastor, quais os momentos? Primeiro, essa oferta era dada em ação de graça. Então, o primeiro momento que a oferta pacífica era dada para Deus era em ação de graça. O que isso quer dizer, pastor? Em gratidão por uma bênção
divina, concedida sem ser solicitada. Pastor, melhora isso daí. Essa oferta era dada quando eu recebi algo de Deus sem ter pedido. Oh, glória! Essa oferta era dada quando Deus me concedia algo que eu não pedi para receber. Entende? Então, quando eles davam, primeiro momento que o povo ofertava um sacrifício pacífico a Deus, era quando eles recebiam algo de Deus sem ter pedido. Olha, eles nem pediram aquilo e receberam. Aí eles vão lá e ofertam. Vão trazer para o dia de hoje, vão contextualizar. Existem pessoas que estão na igreja, estão servindo a Deus e tal. E talvez você nem orou pedindo algo. Mas Deus abre uma porta, você compra uma casa. Deus abre uma porta, você troca de carro. A gratidão, a alegria de Deus ter feito aquilo por você, às vezes em tom até de surpresa, você nem esperava, você nem imaginava que aquilo ia acontecer, em tom de surpresa, aquela bênção chega na sua casa e em forma de ação de graça, em forma de gratidão, você vai lá e faz uma oferta na casa de Deus. Esse era o primeiro ponto das ofertas. Segundo ponto que acontecia, a oferta pacífica, que é muito parecido com as ofertas do dia de hoje dentro da igreja, era quando a pessoa fazia algum voto. O segundo momento da oferta pacífica era quando tinha um voto associado a uma promessa ou um pedido feito a Deus. Você já deve ter feito, ou você conhece alguém que já fez uma oferta diante do Senhor, que a pessoa coloca uma oferta no altar de Deus e fala assim: Deus, eu estou fazendo essa oferta porque eu preciso mudar de emprego, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso de algo mudando na minha vida financeira, eu preciso de algo que está além das minhas condições, eu preciso de algo que está além das minhas forças, eu preciso de algo que está além daquilo que eu consigo fazer com as minhas mãos. Então, o segundo momento que a oferta era feita era quando a pessoa fazia um voto com Deus, era quando ela fazia um propósito com Deus, ela colocava diante do Senhor e assim fazia essa oferta. Terceiro momento que a oferta pacífica era feita, terceiro momento que a oferta pacífica era realizada, era de uma forma voluntária, apresentada espontaneamente como forma de adoração e louvor ao Senhor. Outro exemplo, terceiro e último exemplo, que o sacrifício pacífico, a oferta pacífica era feita diante de Deus, era simplesmente para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Às vezes a pessoa não tinha recebido nada, às vezes a pessoa também não estava pedindo nada, não estava fazendo voto, promessa, sacrifício, ela simplesmente queria adorar a Deus com a sua oferta, ok? Ela queria adorar ao nome do Senhor e ela adorava então ao nome do Senhor. Ela chegava com aquela oferta diante do altar e ela adorava ao nome do Senhor em gratidão por tudo, em louvor e engrandecendo o nome do Senhor. Como eu falo geralmente na igreja, a oferta, ela é o momento que nós adoramos a Deus com as nossas finanças. A oferta, o dízimo, é aquilo quando a gente adora a Deus com as nossas finanças. Eu sei, meus amados, eu disse isso na aula do dízimo, segunda-feira passada, tem muita deturpação, tem muita complicação nesses assuntos de finanças na igreja, tem muita situação que é difícil. Eu toco nesses assuntos aqui porque eu preciso ensinar à igreja o que a Bíblia diz sobre o dízimo, o que a Bíblia diz sobre as ofertas e as primícias. Eu preciso ensinar porque é nosso dever. Agora, é um assunto melindroso, é um assunto difícil, é um assunto complicado. Por quê? Por causa da falta de caráter no meio cristão, por causa de picaretas, de charlatões, de pessoas que usam de bons corações, de pessoas que usurpam de bons corações, de pessoas que não querem fazer a obra de Deus como deve ser feito. A igreja, ela tem muitas demandas, e não somente espirituais, mas também demandas materiais. Hoje, no dia de hoje aqui, e nós estamos fazendo esse discipulado, hoje, por exemplo, dia 7 de maio que eu estou gravando esse discipulado. Só hoje eu recebi 3 ligações de pessoas precisando de cesta básica. Uma das ligações que eu recebi, a pessoa não tem o que comer dentro de casa. Então, ou seja, como que nós vamos ajudar? Nós vamos virar para a pessoa e falar assim: olha, meu irmão, vou orar por você, né? O anjo vai descer aí com alguma coisa. Não, a igreja tem que ter condição financeira para apoiar também no material, para apoiar também nessa ajuda de fazer uma cesta básica, de levar para a pessoa, de poder ajudar a
pessoa. Então, essa área financeira da igreja, ela é importantíssima. É um assunto que é melindroso? Mas é um assunto que quando a igreja está curada, quando a igreja está sarada, quando a igreja está viva, o assunto financeiro deixa de ser um tabu, deixa de ser uma dificuldade e começa a ser um assunto de bênção. Começa a ser um assunto que é ponto pacífico. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja não tem dificuldades para fazer a obra do Senhor, seja espiritual ou seja material. Então, meus amados, quando nós vemos esse assunto com todas as dificuldades, eu sempre gosto de falar com os irmãos, caminha com a gente, vê o caráter, vê o que está acontecendo, vê para onde está indo. Então, essas são as finalidades aqui da oferta no Antigo Testamento, e eu quero também compartilhar com você as ofertas no Novo Testamento. E eu quero começar aqui com uma base bíblica. Você que está aí com papel, com caneta, anote aí por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Eu vejo na igreja dos dias de hoje pessoas que entendem muito errado essa questão do dizimar e do ofertar, né? O significado do dízimo, como eu disse na outra aula, é a 10ª parte. Se você dá menos ou dá mais, isso já não é dízimo, é oferta, né? Já não é a mesma situação. Já é outra situação, porque não é oferta, não é dízimo. Se você dá outro valor que sai dos 10%, é oferta, já não é dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Então, meus amados, quando nós vemos sobre oferta no Novo Testamento, às vezes nós temos uma convicção errada, porque eu vejo muita gente falando assim, não, eu dou uma oferta na igreja, e ele sempre pega o mínimo, ele sempre pega o trocado, as moedas, aquela coisa e tudo mais e tal. Só que o conceito de oferta no Novo Testamento não é 10%. O conceito de oferta no Novo Testamento é muito mais embaixo a situação. Olha aí para você ver, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. A palavra do Senhor diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidades. Então, meus amados, olha para você ver, na igreja primitiva não tinha ninguém necessitado. Por que não tinha ninguém necessitado? Porque as pessoas, elas colocavam tudo no altar do Senhor. Por que não tinha ninguém necessitado? Porque as pessoas iam lá, vendiam casas, vendiam fazendas, vendiam lá terras e colocavam nos pés dos apóstolos. Então, olha como aparece a oferta na igreja primitiva. Não é o que sobra, é uma honra. É o que melhor que elas podem fazer. É o melhor que elas conseguem atuar. Elas colocam tudo que elas têm diante do Senhor. Então, olha para você ver o conceito de oferta na igreja primitiva. Olha o conceito de oferta na igreja do Novo Testamento. Então, olha o que é ter o coração aberto para fazer a obra do Senhor. Olha o que é ter o coração aberto para fazer as coisas de Deus. Eles vendiam e colocavam nos pés dos apóstolos. Por quê? Porque é o que eu acabei de falar com os irmãos. A obra precisa do joelho dobrado da oração. A obra precisa do estudo da palavra. A obra precisa do jejum que queima a carne. Mas a obra precisa das condições financeiras. Para quê? Para comprar coisas que o dinheiro compra. Para você colocar gasolina num carro, para você fazer uma manutenção de um carro, para você fazer uma cesta básica e ajudar com o irmão, ou para o irmão, para a irmã, para você pegar uma pessoa que está passando dificuldade. Eu falo isso daí, os irmãos que me acompanham há algum tempo sabem que eu falo, que tem um tempo já que eu quero ter um momento de caixa na igreja, que eu quero ajudar pessoas, eu quero pagar aluguel de pessoas, eu quero fazer uma cesta básica, eu quero dar uma compra do mês, eu quero ajudar de fato. Igreja, eu entendo que igreja não participa só no espiritual, mas ajuda também do material, também ajuda aquela pessoa, leva pão para quem tem fome, leva comida para quem está precisando, paga fatura de luz para quem está com a luz quase cortando em casa. Eu acredito que a igreja tem que atuar nessa atmosfera também material, não só no espiritual. Vai chegar para alguém que está
com fome e vai falar com a pessoa assim, Jesus te ama, meu irmão. Ele vai mudar a sua vida espiritual. Se você morrer de fome aqui, é só você aceitar Jesus antes, você vai para o céu. Meu irmão, a igreja tem que ser atuante. A igreja tem que dar um prato de comida, uma cesta básica para matar a fome e aí sim levar Jesus que vai saciar o espírito, que vai nutrir a alma. Então, esse para mim é o papel da igreja. Olha, ainda falando de conceito de oferta no Novo Testamento, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4 da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha para você ver o que eu falo do conceito da oferta no Novo Testamento. Eu já vou tocar logo no assunto aqui sobre essa questão de pessoas usarem esse texto de forma maléfica, de forma maldosa. Mas vamos falar do conceito aqui primeiro de Lucas do capítulo 21. Olha para você ver, Jesus está olhando as ofertas dos ricos, que são muito maiores do que a oferta da viúva. Mas a viúva deu tudo. Não é que ela deu muito, ela deu tudo. Olha a diferença de uma oferta para outra. A do rico era muito maior em quantidade, mas a viúva colocou tudo que ela tinha. Pastor, mas era só algumas moedas pequenas, 2 pequenas moedas, mas mesmo assim, ela pegou o que ela possuía e ela colocou no altar. Tem pessoas que pensam que ofertar é dar grandes quantidades. Não, se eu não puder dar 1.000 euros, eu não vou dar 10 cêntimos. Se eu não puder dar 500 euros, eu não vou dar 5 euros. Então tem pessoas que confundem essas questões das ofertas no Novo Testamento. Irmãos, não é a pessoa que faz só quando tem muito, é a pessoa que é fiel. Um dia desse eu estava visitando uma casa e eu achei tão inocente, tão puro, tão lindo, uma pessoa que falou que estava andando na rua, achou 50 cêntimos na rua. Ela falou assim: pastor, tirei os 5 cêntimos de dízimo. Então, olha para você ver, não é o valor, é a fidelidade. Deus abençoa detalhes, Deus abençoa detalhes. A pessoa está cumprindo princípios naquilo que é pouco. E a própria Bíblia fala de ser fiel no pouco e no muito ele coloca. Então, existem pessoas que levam um princípio para a sua vida. Quando eu li o primeiro texto das pessoas vendendo terras, né, das pessoas vendendo casas e colocando no pé dos apóstolos, parece que eu estou falando aqui, meu Deus do céu. Então, as ofertas no Novo Testamento tem que ser um riacho de dinheiro, tem que ser muito dinheiro. Não. Olha para você ver, essa viúva está colocando 2 pequenas moedas, mas o que ela tem, ela está confiando no Senhor. É por isso que Jesus olha a intenção dessa mulher. E eu sempre gosto de falar que quem avalia o ofertório na igreja não é o tesoureiro. Olha para você ver, bem no versículo aí, bem no versículo 1, quem está do lado do gasofilaço observando é Jesus, não é Judas Iscariote que é o tesoureiro. Quem está avaliando o ofertório é Jesus. Eu sempre gosto de falar com os irmãos que as ofertas, ela tem um sentimento. Jesus ele falou assim, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, vai lá, se conserta com o irmão, depois você pega a oferta e coloca no altar. Oferta é sentimento, oferta é intenção, oferta é mais do que um dinheiro jogado num envelope, ou numa salva, ou num cesto. Oferta é um momento de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Então, oferta, ela é o sentimento. Quem está avaliando o ofertório daquele dia não é Judas Iscariotes, mas é o
próprio Jesus de Nazaré. Ele está avaliando a intenção das pessoas e ele está vendo que os ricos estão dando daquilo que sobra. Eu sempre falo para os irmãos na igreja que Jesus não tem interesse em resto. Jesus não quer o resto do seu tempo, ele não quer o resto do seu dinheiro, ele não quer o resto da sua vida, ele quer ocupar o primeiro lugar, ele quer ocupar a primícia da sua vida, a primícia da sua alma, ele quer estar em primeiro lugar no seu dia a dia. Isso eu estou falando de tempo, isso eu estou falando de oferta, isso eu estou falando de qualquer área da sua vida, ok? Não só financeiramente. Então, essa viúva, ela chama a atenção de Jesus não pela quantidade que ela oferta, mas ela chama a atenção de Jesus pela intenção que ela oferta. Uma pessoa que dá tudo que tem, o coração dela não está preso naquilo ali. Você pode ver que uma das coisas que acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu, só dele entrar, Jesus não acusa Zaqueu, Jesus não fala nada contra Zaqueu, só de Jesus entrar na casa de Zaqueu já acontece uma mudança muito grande, porque ele fala assim, olha, tudo que eu tenho, eu vou dar metade para os pobres agora. De repente, Jesus entra na casa de Zaqueu e agora tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha conseguido, tudo que ele tinha antes, aquilo se torna nada. Por quê? Porque ele coloca à disposição. Ele fala assim, isso aqui agora para mim não é nada. Uma vez que Jesus está na minha casa, esse dinheiro que eu consegui para mim não é nada. Eu vou dar metade para os pobres. Então, a questão é a intenção. Só que, eu quero pôr uma vírgula no que eu estou falando, para falar com os irmãos, para alertar os irmãos, que tem muitas igrejas neopentecostais, tem muitas igrejas que têm surgido aí nos últimos tempos. Eu não vou ficar aqui falando denominações por questão de ética, não quero ficar aqui, mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Igrejas que ficam aí vendendo aparatos, vendendo rosas, canetas, arquinhas e não sei mais o que e tudo mais, fazendo uma idolatria no meio do povo, fazendo, coloca isso aqui na sua casa, coloca uma réplica do altar, coloca uma réplica da Arca da Aliança, coloca uma réplica do tabernáculo, coloca uma réplica. Antigamente você entrava na casa do sujeito quando ele era católico, tinha lá um crucifixo com Jesus, tinha a imagem de Maria, tinha a imagem lá de uma santa, não sei das tantas, tinha um monte de imagem. Aí a pessoa se converteu. Aí quando ela se converteu, falou, não, agora acabou a idolatria, agora eu sou de Jesus. Aí você entra na casa da pessoa, tá lá uma foto do apóstolo, tá lá uma réplica da Arca da Aliança, tá uma réplica do altar, tá uma réplica não sei do que, tá um pedaço do cravo da cruz de Cristo, tá um pedaço da madeira, um pedaço da pedra que mandou Lázaro rolar, e mandou... Mas meu irmão, o que tá acontecendo? Você chega na casa do crente, e de repente tá a canetinha que o pastor ungiu no monte, tá uma pedra que ele consagrou não sei aonde, tá a toalhinha da vitória. Ô meu irmão, em nome de Jesus, você não precisa de aparato. O véu foi rasgado para te lembrar que você não precisa de muleta para chegar até o santo do santo. Ô glória! O véu foi rasgado para te lembrar que você não precisa de aparato nenhum para ser curado, você não precisa de aparato nenhum para chegar até a Deus, você não precisa disso. O véu foi rasgado para provar que você pode chegar diante de Jesus. Então, muita atenção com essas igrejas, com essas pessoas que ficam tentando fazer um comércio da fé, fazer um comércio das coisas terrenas, e ficam falando não, e aí você tem um evangelho umbandista, você tem um evangelho macumbeiro. Por quê? Porque você vai no centro de macumba, a pessoa fala, uma garrafa de cachaça, um frango assado, uma rosa vermelha e 3 velas pretas. Aí você vem para a igreja, o sujeito te dá uma toalhinha, uma ferradura para colocar atrás da porta, te dá um pé de coelho consagrado no monte, um óleo ungido para você sair ungindo tudo e mais um pouco. Ô meu irmão, em nome do Senhor Jesus, você não precisa dessas muletas de fé, basta você ter fé em Jesus Cristo de Nazaré, que aquilo que você precisa é concedido. Pastor, mas e o assunto das ofertas? É exatamente isso que eu estou falando. As mesmas igrejas que entram nesse tipo de prática são as mesmas igrejas que usam o texto de Lucas 21 que eu acabei de ler, que usam o texto de Atos 4:34 que eu acabei de ler, que usam o texto de 1 Reis 17, do versículo 8 ao 18, que é o da viúva de Serepta, que ela está para preparar um bolo para ela e para o filho, e o profeta Elias fala assim, faz esse bolo para mim,
E depois nós vamos ver o que vai acontecer. Ela fala, Senhor, mas eu vou fazer, eu vou comer, mas meu filho não vai morrer. Ele falou assim, mas faz para mim. Aí ela pega tudo que ela tem, ela faz para o profeta e depois na sequência do texto não vai faltar nem farinha na panela, nem azeite na botija. Aí essas igrejas de má fé, essas igrejas tirando o texto do contexto, essas igrejas criando doutrina com texto isolado, elas falam assim, tá vendo aí? Você tem que dar tudo. Você pega o seu aluguel e coloca no altar. Você pega todo o dinheiro que você tem na sua conta, arranca e coloca no altar. Irmãos, isso é uma heresia. Atenção quanto a isso. Não caiam no conto do vigário. Não caiam nessas promessas humanas. Deus não fala isso. Deus não promete isso. Deus não cobra isso. Eu disse no outro estudo que o dízimo é um princípio. Princípio cumpre quem quer. Princípio faz quem quer. Oferta da mesma forma. Se você cumprir o princípio do dízimo, você vai sofrer entre aspas, as bênçãos, né? Ou melhor, vou trocar. Você vai viver as bênçãos, as promessas que o princípio promete. E da mesma forma as ofertas, da mesma forma as primícias que nós ainda vamos estudar. Então, assim, o fato de você ofertar e dizimar não é uma obrigação. Cuidado com essas igrejas que ficam falando assim, não, você tem que dar tudo, que não sei o quê. Anote aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Anote aí, se você que está tomando nota, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 da palavra do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para você ver, lá no versículo 1, olha, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Apresentai-vos diante de Deus em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O que eu falo com os irmãos sobre essa questão de ofertas? E as pessoas quererem usar esses textos isolados para querer ludibriar você, enganar você. O culto é racional, meus amados. O culto é racional, escute bem, o culto é racional. Tem coisas que você não vai usar razão. Por exemplo, quando você tem que ter fé, quando você vai ver um milagre, quando você vê uma cura, quando você vê uma operação de maravilhas, tem coisa que é fé. Agora, o culto é racional. Irmão, pelo amor de Deus, você não vai chegar com dinheiro de um aluguel, o dinheiro de uma fatura, o dinheiro de comprar comida e falar assim, não, Deus, estou aqui e estou colocando e tudo mais, porque eu ouvi uma pregação, porque eu ouvi não sei quem. Por gentileza, o culto é racional. Você não vai fazer uma coisa irracional para prejudicar a sua casa, para prejudicar a sua vida. Não faça nada irracional. Agora, entretanto, outro sim, um mais, abre parêntese, se Deus mandar você fazer algo, ó, escute bem, já tirei fora a questão do meio neopentecostal, já tirei fora a questão de pessoas pegar texto na Bíblia, ficar distorcendo, dando cambalhota no texto para te convencer a fazer as coisas e você cair. Não, tô tirando isso fora. Se Deus falar para você fazer algo que parece loucura, mas você tem certeza que é Deus que está dizendo, aí é outra história. Eu não estou aqui para anular a voz de Deus. Tem coisa que Deus me pede que é loucura. Eu estou vivendo um momento com os irmãos sabem que eu custei arrumar o trabalho dos meus sonhos, declarado bonitinho e tudo mais. Deus falou assim, sai do seu trabalho e vai trabalhar para mim. Isso para mim é loucura, é irracional. É doideira. Teve um pessoal que falou comigo, você é louco, isso aí é doideira, você vai passar fome. E eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu lutando contra Deus e Deus falando comigo. Então, uma coisa é Deus te dar uma ordem. Outra coisa é uma galera que é um bando de 171, que é um bando de fala bonito, fala manso, ficar entrando na sua mente, convencendo para você fazer o que você não consegue fazer, para você dar um passo além das suas pernas. Então, não confunda uma coisa com a outra, certo? Então, apresentai-vos o vosso culto racional. Quando você vai ofertar na igreja, você tem que observar 3 pontos. Eu quero que você anote isso aí, por gentileza.
por gentileza, 3 pontos é extremamente necessário você observar quando você vai ofertar na igreja. Primeiro ponto que você tem que observar é a terra. Anote isso daí, oh aleluia. Primeiro ponto que você tem que observar quando você vai ofertar é a terra que você está semeando. Você está anotando isso daí? Primeiro ponto é a terra que você está semeando. Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa da parábola que Jesus fala do semeador, eu sei que a palavra do semeador, talvez alguns irmãos aí vão me corrigir depois da aula e vão falar assim, ô pastor, parábola do semeador é sobre salvação, é sobre a pregação do evangelho, eu sei. Só que em muitos casos na Bíblia, os irmãos sabem que a oferta também é considerada como semente, porque ela é plantada, ela tem um tempo de germinar e depois ela cresce. Todo mundo sabe que pode ser muito bem aplicado também no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 1, quando a Bíblia fala assim, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse pão pode ser traduzido como semente, e se faz, essa menção de Salomão se faz pelo ato dos egípcios que lançavam a semente na beira do rio Nilo e as águas do rio Nilo cobriam aquelas sementes e parecia que tudo havia dado em nada, parecia que aquelas sementes tinham morrido, mas depois de muitos dias, quando a cheia do rio passava e as águas baixavam, as sementes que foram lançadas já estavam frutificando, já estavam nascendo. Por isso que Salomão fala, lança teu pão sobre as águas, lança a semente sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai achar, você vai encontrar. Isso também pode ser aplicado na oferta, no ofertório. Você lança aquela oferta e passa dias de cheia, dias de águas grandes, de águas altas, que você pensa assim, meu Deus, eu estou ofertando à toa, eu estou dizimando à toa, não está dando em nada. Só que depois de muitos dias, a água baixa e você vê que a oferta, que tudo aquilo que você fez, Deus não deve nada para ninguém. O que eu falei no domingo passado na pregação é que o altar não toma nada de ninguém, o altar devolve. Então, depois de muitos dias, você acha, você encontra. Então, esse daí é um ponto muito importante. Observe a terra que você está semeando. Comecei a falar da parábola do semeador. Por que eu disse? Porque o problema na parábola do semeador não é a semente, é a terra. O problema na parábola do semeador não é a semente, é a terra, é o terreno, é aonde está sendo semeado. Veja que a semente que está sendo semeada em cada terreno, a semente é boa. A semente é boa, só que a semente cai em terreno rochoso, não nasce. A semente cai num lugar com espinhos, não nasce. A semente cai lá onde as aves vêm e comem, não nasce. Até que a semente é lançada numa terra boa. Existem lugares que as nossas sementes não estão nascendo porque a terra não é boa. As pessoas estão com intenções erradas. As pessoas estão com a visão errada. Irmão, quisera nós da igreja Aviva Church ter condição para ajudar todo mundo que precisa. Quisera nós ter uma estrutura de ajudar todos que precisam, de falar assim, não, nós vamos ajudar de norte a sul, de leste a oeste, porque é muita gente que precisa e a gente fica triste de não conseguir ajudar todo mundo. Essa tragédia que está acontecendo lá agora no Rio Grande do Sul, a gente fica triste de não poder procurar uma igreja lá do Brasil, alguém que está ajudando, fazendo, levantar uma boa oferta aqui e mandar. Então, quisera nós. Então, mas a nossa intenção é essa. Nós ainda não temos condição, mas a intenção é essa. O sentimento que está no nosso coração é esse. É de ajudar, de estar ajudando pessoas, de estar ajudando a obra do Senhor. Então, olha para você ver. Primeiro ponto que você tem que ver é aonde está sendo semeado. Qual a terra que você tem semeado? Qual a terra que você tem plantado? Esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que não estão tendo colheita porque estão semeando em terra que é rochoso. A ave está pegando a semente. O lugar é cheio de espinho. Então, muita atenção com onde você tem
plantado, aonde você tem colocado a sua semente. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, esse aqui o apóstolo Paulo começa a falar. Eu estou dizendo de 3 pontos que nós temos que observar no ofertório. Primeiro ponto é a terra, ou seja, o destino. Nós estamos ofertando a vida de quem? Nós estamos ofertando a vida de qual pessoa? Aonde que a gente está? Você está entendendo? Por que eu digo isso? Porque tem hora que ajudar a pessoa que está passando por um juízo de Deus, você entra no juízo junto com ele. Pega isso aí. Tem hora que você vai ajudar uma pessoa que Deus está pesando a mão sobre ela, e aí entra a Madre Teresa de Calcutá e quer ajudar aquela pessoa. Tu vai entrar no mesmo chicote que a pessoa está. Muito cuidado com isso. Você vai colocar Jonas, que está fugindo da presença de Deus, no teu barco vai afundar se você não tirar Jonas de lá. Então, cuidado quando a gente quer ser mais bondoso do que Deus. Cuidado de semear numa terra que não é para ser semeado. Que Deus está pesando a mão sobre aquela terra para a terra ficar seca e tu está lá lançando semente. Então, primeiro ponto que nós temos que observar é a terra. Segundo ponto que nós temos que observar no ofertório, quantidade. Anote aí, quantidade. Paulo vai tratar disso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Olha para você ver, isso daqui da quantidade, isso daqui é aplicável à vida daqueles que têm condição. Isso aqui não é aplicável a todo mundo não, ok? Isso aqui é aplicável da vida de pessoas que têm condição, que são prósperas, que têm condição de fazer ofertas proporcionais e eles não fazem porque não querem. Pessoas que têm condição de colocar, de semear na presença de Deus, de ofertar, mas o coração delas está tomado por avareza, são mesquinhos, são gananciosos. Isso aqui, esse texto de quantidade, não é para pessoas que têm pouco, não é para pessoas que estão passando dificuldade. Eu estou falando desse texto do apóstolo Paulo para pessoas que têm condição, para pessoas que têm condição de fazer e não fazem porque não querem, não é porque não podem, é porque não querem. Pessoas que não fazem porque simplesmente o coração delas não está aberto para isso. Eu nunca dizimei, eu nunca ofertei, eu nunca vou fazer. Tem condição. Deus deu condição para fazer. Deus deu condição, porque a riqueza é um dom. Deus deu o dom da riqueza. A pessoa é próspera em tudo que ela faz, mas ela não faz porque ela não quer. E olha para você ver uma coisa interessante. Você sabia que no Novo Testamento a avareza ela é comparada com o pecado da idolatria? Anote aí. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5 da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo compara avareza com idolatria. Irmãos, tem muitas pessoas que deixaram de idolatrar imagem, mas idolatram dinheiro. Muitas pessoas. Esse assunto aqui no discipulado, talvez eu não vou tocar nisso aqui tão cedo, porque é um assunto que eu não gosto de tocar nele. Mas já que nós estamos nele, eu tenho que falar tudo, né? Para já ficar gravado aí e servir de alerta e de bênção para a vida de outras pessoas. Existem pessoas que idolatram o salário que tem, idolatram o dinheiro que possui. Existem pessoas que ela pode perder tudo, mas se ela perder o dinheiro, ela morre. Se ela perder o dinheiro, ela vai a zero, ela infarta, ela tem um AVC. O próprio Jesus falou assim: aonde tiver o vosso tesouro, lá está o vosso coração. E tem gente que o coração dele não está em Jesus. Tem pessoas que o coração dele não está na igreja, não está na obra do Senhor, o coração dele não está nas almas, o coração dele está no tesouro, o coração dele está na conta bancária, o coração dele está naquilo que ele consegue conquistar aqui. E ele não vê que ele tem que conquistar o que é eterno, o que está nos céus. Existem pessoas que querem viver uma vida conquistando o que a traça corrói, o que o animal come. Ele quer viver uma vida conquistando o que o tempo leva. Sabe, você vê na história impérios, imperadores, reis, pessoas riquíssimas
que hoje não tem nada, não sobrou nada da riqueza daquela pessoa. Às vezes você custa ir no museu, aí você pega lá, vê uma moedinha, tá velha, enferrujada, acabada, carcomida, aquilo, é uma moedinha que era do tesouro, do grande imperador fulano de tal. Olha, o cara viveu uma vida por aquilo. O cara viveu uma vida de guerra, de luta, vivendo, lutando contra tudo e contra todos. E hoje nós estamos vendo o tesouro do cara, não tem nada. E hoje em dia nós temos cristãos dentro da igreja cometendo esse pecado da idolatria, idolatrando o dinheiro, idolatrando as questões financeiras, idolatrando aquilo que é dessa terra, colocando as coisas terrenas acima das coisas de Deus. E isso é uma situação, infelizmente, muito complicada. É uma situação, infelizmente, muito difícil. Pessoas que estão colocando a situação financeira, o dinheiro, como Deus da sua vida, como Mamon da sua vida, colocando isso como se fosse o soberano sobre a vida deles. E eu vou continuar aqui, que eu estou falando de pessoas que, tratando do assunto quantidade, eu estou falando com pessoas que têm condição de fazer e não fazem porque não querem. Se você abrir a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, versículo 17, anote aí por gentileza, Tiago, capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Observe que quando sabemos e não fazemos, pecamos. Olha para você ver, a Bíblia fala, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha, você que sabe que deve fazer, sabe que deve ajudar as pessoas, sabe que deve ajudar, tem condições para ajudar. Deus te deu condições para ajudar. Quando você não tinha nada, você prometeu para Deus: Deus, se um dia eu estiver trabalhando naquele emprego, se um dia eu estiver morando lá na Europa, se um dia eu estiver fazendo não sei o quê, promessas e tudo mais e tal, e coloca tudo aquilo para poder falar com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, e faz uma renca de promessas e coloca diante de Deus e tudo mais. Aí você sabe que prometeu, Deus cumpriu a parte dele, e agora que você tem, que você sabe, que você pode, você não faz simplesmente porque não quer fazer. Então olha para você ver, quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Isso é pecado. Se você pode ajudar, se você pode fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. E terceiro ponto aqui, que eu falei do ofertar, né? Eu falei do primeiro ponto, você tem que observar a terra. Segundo ponto importante no ofertar é a quantidade. Agora, terceiro ponto para ofertar é a qualidade. Anote aí, qualidade. Para mim, Pastor Elias, é o ponto mais importante do ofertório, a qualidade. Para mim é o ponto mais importante. Mais importante. A terra que você vai semear é importante? Lógico. A quantidade é importante? A quantidade é importante, mas a quantidade só vai ser importante se tiver qualidade. Não adianta dar quantidade sem qualidade. Não adianta chegar, meu amigo, lá na frente da igreja, com um pacotinho assim, e falar assim, tá aqui, lotado de diamante. Mas lá dentro do coração a intenção é ruim, o sentimento é ruim. Não adianta. Irmãos, eu sempre falo isso no culto e agora eu vou deixar gravado aqui no Spotify. Toda oferta a igreja aceita, mas nem toda oferta toca o céu. Guarde isso que eu estou te falando. Todas as ofertas daqueles ricos de Lucas 21 caíram no gasofilaço. Todas. Todas as ofertas que caíram no gasofilaço aí, o templo lá aceitou. Mas só uma Jesus falou assim, aquela ali foi a maior. Porque aquela ali tinha intenção, tinha qualidade. Tinha qualidade. Entende? Então assim, a qualidade, ela para mim, é um dos pontos mais importantes do ofertório. Você pode ver que Jesus, ele avalia a intenção, né? Ele está avaliando o coração de quem está ofertando. Ele não está avaliando só a quantidade daquilo que está sendo ofertado. Vamos lá de novo para 2 Coríntios, capítulo 9. Eu citei agora no quantidade o versículo 6, e agora eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e versículo 8, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha, irmãos, Paulo, ele vai tratar agora da qualidade. No versículo 6 ele tratou da quantidade. Ele falou assim, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É quantidade, ok? Agora, Paulo vai tratar da quantidade, da qualidade. Ele fala assim, olha, você tem que dar o que você propôs no seu coração, sabe? Eu não gosto dessas ofertas que a pessoa fala assim, vem aqui 10 pessoas para dar 100 euros. Irmão, eu não gosto desse tipo. Porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, cada um dê o que propôs no seu coração. A oferta é voluntária. A oferta é você que está dando ela para Deus. Você lembra no início da aula que eu falei dos 3 tipos de oferta lá no Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento? A terceira forma, se você lembra, se você anotou aí, você vai ver que a terceira forma da oferta pacífica é em louvor a Deus. Você não está pedindo nada, você não está agradecendo nada, você só está louvando a Deus com as suas ofertas. Então olha para você ver, o primeiro ponto que Paulo trata da qualidade é que você tem que dar aquilo que você propôs no seu coração. Não é eu dizendo assim, ei, dê isso, coloque aquilo, faça não sei o quê, coloque X aí, 150, 50, irmão, é no seu coração. Às vezes eu falo que é 50 euros, mas você só tem 10, aí você não vai ofertar? Às vezes eu falo que é 50 euros, mas você quer dar 500 e eu coloquei 50. Então, olha para você ver o detalhe. A oferta, ela é voluntária. A oferta, ela é voluntária. Cada um oferta com aquilo que colocou no seu coração. E Paulo vai tratar agora muito mais ainda da qualidade dessa oferta. Ele vai falar que esse ofertório não pode ser por necessidade, não pode ser por tristeza. Aí ele fala assim, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha como é que Deus está observando a intenção do ofertante. Olha como é que Deus está observando a intenção daquele que está indo ofertar. Deus não está preocupado, meu amigo, se você está dando oferta gigantesca ou pequena. Ele está vendo a sua intenção. Tem pessoa que está indo no altar com ganância. Deus, eu estou dando 10 que eu quero 20. Olha, eu estou dando... Quer barganhar com Deus, está achando que Deus é juro de poupança, é mercado de trader, né? Aquele negócio, vou colocar aqui que vai subir, vai alavancar. Ô, meu irmão, isso não é Deus, isso não é evangelho, entende? Não é evangelho, isso não acontece no evangelho de pessoas querer... negociar com o Senhor, querer barganhar com o Senhor. O que Paulo está falando é que tem que ser com alegria. Você quer ofertar a Deus? Quer que essa oferta chegue até os céus? Alegria, oferta com gratidão, oferta louvando ao nome do Senhor. E olha para você ver, eu vou deixar um texto aqui para você de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, onde 1 Samuel 15, 22, a Bíblia fala assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Olha para você ver, tem pessoa que quer sacrificar, mas não quer obedecer, meu irmão. Aí quer fazer grande sacrifício, e nossa, eu estou fazendo isso daqui, eu vou pegar aqui tantos 1.000 euros e vou colocar no altar, meu querido. A obediência vale mais do que o sacrifício. O sacrifício é importante, mas a obediência vale mais. Cumpra os princípios, cumpra o princípio do dízimo, cumpra o princípio da oferta, não precisa se sacrificar, é melhor obedecer. Não precisa arrancar a pele do teu corpo, é melhor obedecer, só obedeça. Obedeça, já está de bom tamanho. Olha, falando sobre a intenção, né? Tem um versículo que eu quero deixar aqui para fechar esse assunto de qualidade, que eu sempre falo lá na igreja, que é Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 4. A Bíblia diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que versículo rico. Pelas ofertas de Abel, ele recebeu o testemunho de que era justo. Mesmo depois de morto, a oferta ainda clama por ele. A oferta dele foi aceita por Deus.
Por quê? Porque Deus avaliou a intenção. A intenção de Abel era honrar a Deus com aquilo que ele tinha de melhor. A intenção de Abel era oferecer a sua primícia, oferecer o seu melhor para Deus. E isso teve a aprovação de Deus. Deus aprovou a oferta de Abel. Deus aprovou o que ele estava fazendo. Essa oferta testemunhou de quem ele era perante Deus. Essa oferta testemunhou de quem ele era perante o Senhor. Então, isso falando de qualidade. Agora, eu quero colocar aqui o último ponto, para nós terminarmos a aula, e eu estou correndo aqui porque nós estamos com o tempo já agarrado, mas eu quero falar aqui que só Deus pode travar suas finanças. Eita, isso aqui é polêmica, eu vou terminar a aula com uma polêmica. Só Deus pode travar suas finanças, tá? Não ache você que o diabo vem assim, ciranda e faz o que quer e o que não quer. Não, só Deus pode travar suas finanças. E quando Deus trava nossas finanças, é porque nós estamos sendo infiéis com Ele nas finanças. É nesse momento que Deus trava as finanças. Pastor, isso aí tem que estar na Bíblia, né? Então, vamos lá na Bíblia. Vamos ler aí Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Deus trava nossas finanças quando nós somos infiéis com Ele. Ageu capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Vamos ver se esse negócio está na Bíblia que eu estou falando. Ageu capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Colheis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Olha, pastor, mas a Bíblia não está falando aí que foi Deus que travou, porque Deus está falando a situação do povo. Vocês estão deixando a minha casa, vocês estão deixando de ajudar na minha casa, vocês estão deixando de colocar lá as ofertas para a reconstrução do templo, para fazer as vossas casas, as vossas coisas. É por isso que o salário entra num saco furado, é por isso que não tem roupa que aquece, não tem comida que farta, não tem água que sacia. Aí, eu te pergunto, quem que está travando a finança do povo? Ah, isso aí é o devorador. Não, não é não. Vamos ler aí, vamos continuar. Abre aí versículo 9. Ageu capítulo 1, mesmo capítulo. Só que é o versículo 9 em diante, até o 11, do 9 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Ó, peraí, calma. Isso aí é Deus que está falando. Tá? Isso é Deus que está falando através de Ageu. Deus está falando assim: vocês estão esperando muito, veio a ser pouco, e o pouco que vocês trouxeram para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho. Ó como é que não é o devorador. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz, quem que está falando isso? Deus. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha como é que é Deus que está falando. Primeiro ele fala assim, o que vocês estão tendo não está dando para nada. Aí na sequência ele fala assim: e é eu que estou causando isso para vocês se despertarem e voltarem a fazer a minha obra. Irmão, tem hora na nossa vida que é Deus trava para você voltar a fazer a obra dele. Deus trava porque você esqueceu dele. Você esqueceu da casa dele, você esqueceu da obra dele. Você foi fazer suas coisas, seus projetos, suas coisas, e você deixou de honrar o nome do Senhor. Aí Deus vai lá e trava. Pastor, tem mais base bíblica? Tem. Abre aí, Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, versículo 25. Vamos ver outro momento aqui que Deus trava. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador,
o meu grande exército que enviei contra vós outros. Espera aí, calma. Quem está falando isso aqui é Deus, na boca de Joel. Ele está falando que vai restituir os anos, que foi consumido pelo gafanhoto, pelo migrador, destruidor e cortador. O meu grande exército, calma. O meu grande exército. Irmãos, é o próprio Deus que trava para a pessoa se converter. Sabe o que eu falei aqui da pessoa ter uma idolatria com dinheiro, idolatria com carro, idolatria com a casa, idolatria com o celular? É Deus que trava para ele voltar a ser o número 1 da sua vida. Para ele voltar a estar no lugar que é dele por direito. Pastor, mas o contexto de Joel fala que ele estava mandando o povo se arrepender e mudar? Ô meu irmão, no mesmo capítulo 2 aí que você anotou, se você olhar o versículo 13, o versículo 15 e o versículo 17, você vai ver que Deus está convocando o povo para se arrepender. Olha o versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróvio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E aí no versículo 25 é onde nós lemos, que ele fala que vai restituir, mas esse pessoal aí, o gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, é exército de Deus. Tem coisa que Deus permite acontecer na sua vida. Tem coisa que Deus permite acontecer na minha vida. Quando eu começo a colocar algo no lugar de Deus, e isso é em todas as áreas, não só na financeira, quando algo começa a tomar o meu coração, Deus começa a criar situações que tiram isso do lugar. Outra prova bíblica disso é quando você pega a época dos juízes, que o povo ora obedecia a Deus, aí Deus levantava um juiz, libertava o povo. Mas quando o povo esquecia de Deus, Deus permitia as nações circunvizinhas virem oprimir o povo, e depois que o povo era oprimido, aí eles se convertiam, voltavam para onde não deveriam ter saído, e aí Deus levantava de novo um juiz. Ó, Deus permitia uma nação vir e subjugar. Na época de Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó. Tem situações que nós passamos para nos converter a Deus. Tem situações que nós passamos para nos converter diante do Senhor, seja espiritualmente ou seja materialmente. Tem gafanhoto que Deus envia para a gente lembrar de dobrar o joelho, para a gente lembrar de ofertar, para a gente lembrar de dizimar. Tem coisas que Deus permite para tirar a gente da zona de conforto e colocar de novo no centro da vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero fazer uma oração e eu já vou estar abrindo para perguntas, para colocações. E na semana que vem vamos estar falando sobre primícias e assim concluindo essa série de dízimos, oferta e primícia. Feche os seus olhos, Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Senhor, que esse estudo possa gerar vida no coração daqueles que ouvem. Senhor amado, não deixa nenhuma palavra ser distorcida, não deixa nenhuma palavra ser mal interpretada, mas que os teus filhos, que o teu povo possam entender das tuas escrituras sobre as ofertas, que possam entender o que ofertar e dizimar à luz da tua palavra e possam cumprir os princípios, Senhor amado, para viver as promessas que o princípio carrega consigo. Senhor, abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.